Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Quem está feliz com Jesus nessa noite? Graças a Deus. Quero aqui agradecer desde já ao pastor Wallace, ao anjo dessa igreja, a pastora Flávia também, pelo convite, também dos amados irmãos, o líder dos homens. Me sinto honrado nessa noite. Que Deus possa retribuir em dobro a vida de vocês, em nome de Jesus. Eu já ouvi Deus aqui nessa noite falar. Alguém já? Quem já ouviu Deus aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu coloquei uma frase hoje, dizendo assim: não comece pedindo, comece adorando. Porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus já pedindo, né, irmãos? Nós temos que entrar adorando, reconhecendo que Ele é Deus, tributando a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Foi para isso que nós somos chamados. Todos nós temos um dom de adorar ao Senhor. Todos temos um dom de adorar a Ele. Sabe por quê? Porque o louvor seu, ele é individual. Não tem como eu copiar a tua adoração do seu coração aí a Deus. Não tem como eu adorar a Deus como você adora. Ela é diferente. Abra a tua Bíblia comigo, no tema do congresso. Livro de Tiago, capítulo de número 1 e o versículo 12. Graças a Deus. Livro de Tiago, capítulo 1. E o versículo 12. Deus seja louvado nessa noite. Diz assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Amém? A igreja não entendeu, vou ler de novo. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Graças a Deus. Estenda as suas mãos para cá. Me abençoe aí mais uma vez. Ore aí. Me apresente aí diante de Deus mais uma vez. Peça para Deus aí, fala: Deus, usa. Pai, toda honra e toda glória para o Senhor. O Senhor é grande, poderoso. Não existe outro Deus além de Ti. A Ti pertence todas as coisas, Pai. E se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui nessa noite. Por isso eu quero agradecer, quero Te louvar e Te glorificar por essa oportunidade. Não deixa, Pai, aquilo que eu li, Pai, aquilo que eu escrevi atrapalhar o mover do Senhor aqui neste lugar. Que eu suma, desapareça e que o Senhor apareça, Espírito Santo, nessa noite. Que eu, Pai, venha aqui, Pai, com toda estudo humano, Pai, tudo aquilo que é da carne, que caia por terra nessa hora e somente o Teu Espírito Santo, Pai, tem legalidade de falar aqui. Toma os meus lábios, toma o meu coração nas Suas mãos. Eu Te entrego, Pai, na Tua presença nessa hora. Fala conosco, fica conosco. É o meu pedido, a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu estive meditando e orando ao Senhor. E eu poderia aqui falar de vários homens da Bíblia, ao qual o Senhor levantou, ao qual o Senhor chamou, colocou na prova e depois aprovou. Mas o Senhor me chama a atenção para um homem, por nome de Pedro. O teu nome de origem era Simão. Pedro foi Jesus que colocou, que significa pedra ou rocha. Cefas, por alguns companheiros que andavam com ele, também era chamado, mas nós vamos chamar de Pedro.
como o Senhor Jesus colocou. E Pedro, ele nasceu em Betsaida, cresceu ali em Betsaida, morou numa aldeia de pescadores. No entanto, aonde ele herdou aí a profissão de pescador. E foi pescando que ele teve o primeiro encontro com Jesus. Jesus está lá na beira do lago de Genezaré, pregando, ensinando. Mais ou menos 15 mil pessoas estavam reunidas ali, ouvindo Jesus pregar. E Jesus estava olhando alguns homens lavando as redes. E Jesus chega perto desses homens e pede o barco de Pedro emprestado, e faz dele de púlpito, e começa a ensinar a multidão. Quando ele termina de ensinar a multidão, ele fala: Pedro, agora nós vamos pescar. Pedro vira para ele e fala assim: Senhor, eu pesquei a noite inteira e eu não peguei nada, e olha lá que eu sou pescador profissional. Eu não peguei nada, mas sobre a tua palavra nós vamos pescar, e eu vou lançar as redes. E ele sai para pescar, e Pedro lança as redes, e ele enche o barco dele e também dos seus ajudantes até em cima de peixe. Abra um parênteses aí, irmão. Quem pesca com Jesus não fica sem pegar nada. Jesus não fez nem ceva, só deu ordem: peixe. Porque Jesus já estava projetando, formando ali, construindo um homem para ser aprovado. Pedro vai, encosta o seu barco lá na terra, na areia, prostra diante de Jesus e fala assim: Mestre, aparta de mim, porque eu sou homem pecador. Jesus, imagino Jesus olhando para Pedro, abraçando, falando assim: Pedro, de agora em diante será pescador. Eu imagino Pedro sorrindo, alegre, feliz pela quantidade, falando: Senhor, agora posso abrir até uma peixaria. Pedro, de agora em diante será pescador. Agora sim eu vou pegar, porque o Senhor está comigo. O Senhor sabe onde estão os peixes. Pedro, de agora em diante será pescador de homens. E aqui começa a aprovação dele. Porque está achando, irmão, que Jesus chama e pronto? Não, você vai ser provado, você vai ser tentado. E logo na confissão de Pedro, Jesus pergunta aos seus discípulos, fala assim: quem diz aos homens aí que eu sou? E os discípulos dizem: uns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, uns falam que é Jeremias, ou algum dos profetas. Pedro pula na frente e fala assim: eu respondo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus sorri, bate palma e fala assim: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. E eu também te digo que tu és Pedro, e eu também te digo que sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas Pedro está lá na prova. Jesus depois disso começa a dizer: mas olha aqui, vão me entregar, vão me prender, vão me bater, vão cuspir em mim, vão me matar, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pedro pula na frente de novo. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro pula na frente de novo e diz assim: nada disso, Senhor, tenha pena de ti, isso não vai acontecer. Jesus olha para ele, o homem que estava na prova, e diz assim: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Pedro ainda não era aprovado, estava na prova. Vem outra prova para ele. Jesus agora está em a ceia, antes da Páscoa. E Jesus está lá na ceia, ele levanta da mesa, pega uma bacia com água e uma toalha, e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele vai lavando os pés dos discípulos.
E ele vai lavando, lava de um, lava de outro. Quando chega em Pedro, ele tira o pé, encolhe o pé e fala assim: não, de maneira nenhuma vai lavar os meus pés, Senhor. Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, você está na prova. Se eu não te lavar, não tens partes comigo. Pedro vira para ele: então lava, Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Porque o homem, quando está na prova, irmão, é doído, é difícil, relevante de cada lado que você nem imagina. Porque Pedro, irmão, a história diz que ele não era um homem estudioso, não era um homem letrado, não era um homem que tinha diplomas. A história fala que ele era truculento, ignorante, nervoso, bravo, entrão, tomava a frente de tudo. Imagina os discípulos vendo Pedro na prova, porque a promessa, vou edificar a minha igreja, foi para ele. Imagina a perseguição. É o que acontece com você e comigo. Quando Deus fala algo, libera uma palavra para você profética, uma visão profética. Quando Ele libera uma missão, pode preparar. Quando Ele fala algo para você fazer que ninguém quer fazer, se prepare. Se prepare para ser tentado. Porque enquanto está parado, ninguém quer, mas quando começa a andar, todo mundo quer. Deus está falando com alguém aqui nessa noite. Enquanto está lá no anonimato, tudo bem, ninguém quer, mas quando começa a aparecer os primeiros rostos, Pedro está na prova, e eu não queria estar na pele dele. Agora Jesus está em outra ceia, a última ceia com seus discípulos. E Jesus parte o pão, os 12 estão na mesa. Quando ele parte o pão, antes de entregar o pão, ele fala assim, ele confunde os discípulos: um de vós vai me trair. Imagina o alvoroço. Estava pronto para ceiar. A ceia significa a última refeição do dia. Estavam para ceiar, quando Jesus fala: um de vós vai me trair. Que confusão. Começam a dizer: eu não, eu também não. Eu vi a pesca, eu vi o paralítico andando, eu vi Lázaro ressuscitar, eu não. Pedro levanta, dá um tapa na mesa e fala assim: eu não. Todos podem te negar, mas eu não. Eu vou junto com o Senhor, bato em todo mundo se for preciso. Eu vou defender o Senhor. Pode ficar tranquilo, sou guarda-costas do Senhor, não vai nada acontecer. Jesus olha para ele e fala assim: Pedro, eu te conheço. Você está na prova, rapaz. E a prova sua ainda não acabou. E eu quero te dizer, Pedro, que antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Só isso ele falou. Antes que o galo cante, 3 vezes vai me negar. Jesus sai para o Getsêmani, para o Monte das Oliveiras, e vai orar. Leva Pedro, Tiago e João. Jesus chega em um certo lugar e fala assim: eu vou ali na frente orar, vocês ficam aqui orando e vigiando, eu vou ali orar, falar em particular com o Pai. Jesus vai, depois de 1 hora ele retorna, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo.
Ele levanta só Pedro e fala assim: Pedro, a promessa era para quem? Para quem que era a pedra edificada? Ele levanta Pedro e fala assim: Pedro, não pode orar, vigiar 1 hora comigo? Judas Iscariote entrega Jesus. E os soldados prendem Jesus, e quando lançam os grilhões em suas mãos, em seus braços, Pedro arranca da espada e corta a orelha de Malco. Jesus se livra das correntes, pega a orelha no chão, coloca ela no mesmo lugar de onde foi cortada, e fala assim: Pedro, guarda essa espada na bainha, rapaz, porque quem vive pela espada morrerá por ela. Pedro ainda não era aprovado, estava na prova, porque coisas grandes ao qual Deus confiou, meu irmão, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: sofre mais. Coisas grandes, quando ninguém quer fazer e você coloca na brecha, fala aí para o seu irmão: a perseguição vem, o levante vem. Jesus é preso, e agora ele está lá no sinédrio, lá no pórtico, sendo julgado, e Pedro segue ele de longe, e Pedro encosta lá perto do pórtico. Jesus está lá dentro na audiência, e uma criada vê ele e fala assim: opa, você estava com aquele homem que está lá dentro, não é? Ele fala: não. Ele sai dali e vai esquentar uma fogueira. Aqueles que estão ao redor falam assim: ei, você estava com aquele Nazareno, como Jesus, não estava? Ele: não. Ele se levanta, Pedro, para ir embora. Quando ele levanta, o soldado barra ele e fala assim: Pedro, eu te conheço. Você estava com aquele homem que está sendo julgado lá dentro, porque tua fala te denuncia. Pedro fala: eu não conheço. Pedro fala a verdade: eu não sei quem é, nunca vi esse homem. Começa a praguejar, começa a mentir falando que não conhece, começa a virar as costas. E a Bíblia diz que o galo cantou. Quando o galo cantou, irmão, Pedro ficou em silêncio. Primeiro veio o remorso, porque quando o galo cantou, ele se lembrou da palavra: antes que o galo cante, me negará 3 vezes. E ele chora amargamente, chora de urrar. Fala para o irmão que está do seu lado: aí é que é bom. É aqui que constrói um homem aprovado. Porque ele se humilhou, se esvaziou daquilo que ele tinha, chorou amargamente, detalhe, se converteu ali, se arrependeu ali, e as lágrimas são traduzidas dizendo assim: se eu tivesse outra oportunidade, eu não negaria ele. Se eu tivesse segunda chance, eu não negaria ele. Jesus morre e ao 3º dia ressuscita. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: olha a segunda chance aí. Fala para ele, profetiza: a segunda chance vai chegar na sua vida. Jesus ressuscita, aparece a primeira Maria Madalena.
Depois ele aparece a 2 discípulos no caminho de Emaús. E com os 2 discípulos ele tem um diálogo, fala para os meus irmãos e para Pedro, e eu vou ter com eles. Está pensando que Jesus te abandonou, é? Só porque está na prova, está na tentação, está no vale, está pensando que ele te abandonou? Agabassuri, alamassuri, alabai. Brimicande, alabagai, alabasturians. Aleluias. Quanto mais difícil a prova, maior o graduado. Quanto mais difícil a luta, maior é a vitória. Jesus aparece aos seus discípulos. O último capítulo de João, o Evangelho de João 21. Jesus aparece aos seus discípulos, lança a incredulidade por terra, deixa Tomé tocar nas feridas, conversa com os discípulos. E agora Jesus tem um particular com quem? Não ouvi. Quem? Pedro. E Jesus chega até a Pedro e fala assim: Pedro, me abraça aqui, companheiro. Eu quero saber de uma coisa. Pedro, tu me amas? Pedro vira para ele e fala: eu te amo. Jesus fala: então apacenta os meus cordeiros. Jesus dá mais um passo e diz assim: Pedro, tu me ama? E ele fala: eu te amo, Senhor. Então apacenta, Pedro, as minhas ovelhas. Jesus vira, ora dentro dos olhos de Pedro e diz assim: Pedro, tu me ama mais do que a estes? Pedro se entristece. Mas quando ele levanta a sua face, ele olha nos olhos de Jesus e fala assim: eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus fala: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro agora está aprovado. Agora ele sim, ele foi aprovado. Porque quantas vezes ele negou o Senhor? 3. Quantas vezes Jesus perguntou para ele? Está aprovado. Negou 3 vezes, mas também afirmou que amava 3 vezes. É aqui que eu aprendo, homens, obreiros. Não importa o início, importa o fim. Não importa, obreiro, como você começa, importa como você vai terminar. Pedro começou mal. Pedro começou mal. Foi reprovado em várias provas, mas no final, ele foi aprovado. Por isso, em nome de Jesus, eu venho nessa noite a te dizer: você que está na prova, está aí no vale, está aí pensando que você não vai dar em nada, já desistiu, estacionou o seu ministério, o seu dom espiritual. Deus me manda dizer aqui nessa noite para você: esquece como você começou lá atrás, esquece os nãos, aquilo que deu errado,
e só fala que você ama Ele. Só, traduzindo, só adora Ele. Porque, irmão, tem um homem na Bíblia, ele sabia, quando queria algo de Deus, uma resposta, ele adorava, Davi. Quando ele queria algo, queria lutar, vencer batalha, joelho no chão, adoração. Num instantinho chegava um profeta, ou Deus mesmo bradava, falando: pode ir, Davi, eu vou dar vitória. Pode ir, Davi, os inimigos já estão nas palmas das suas mãos. Se Pedro tivesse parado a tua caminhada, olhado para as críticas, olhado para as pessoas que estavam ao redor dele, primeiro, ele não teria conseguido ser aprovado. Segundo, não teria igreja, porque a promessa era para ele. Pedro foi com seus defeitos, bruto, ignorante, brigão, mas Jesus sabia o que estava fazendo. Jesus falou: eu estou construindo um homem aprovado. Aleluias. Quando eu estava lendo aqui, eu estava puxando a minha vida quando me converti, até hoje, vão fazer 15 anos. E eu estava puxando pela memória, desde o primeiro dia que eu pisei na igreja, desde o primeiro dia que eu aceitei Jesus, porque eu aceitei sozinho, não precisou ninguém, sozinho. Porque eu estava quase dando cabo da minha vida, tentei suicídio 2 vezes, e na segunda vez, Deus falou comigo, e eu sozinho disse assim: Senhor, se é o Senhor mesmo que está falando, eu te aceito. Mas aí depois à noite eu fui na igreja, o pastor orou comigo, fez a oração do arrependimento, para confirmar, porque com boca se confessa e coração acredita, se arrepende, aceita. Quantas pedradas, até hoje, tem hora que eu paro, vou orar a Deus, eu não sei o que o Senhor tem na minha vida, Pai. Eu não sei. Que início doído. Não vou contar, que senão gastaria mais ou menos 1h30, 2 para contar todo o testemunho. Mas essas perseguições, irmãos, foi as áreas que mais levantaram. A família perseguiu, a igreja perseguiu, os amigos perseguiu, os colegas perseguiu, no emprego perseguiu, na escola perseguiu, na rua perseguiu, no campo de futebol perseguiu, na rodinha perseguiu. Mas deixa eu te dizer uma coisa aqui, se você entregou, meu irmão, tem passagem só de ida. É só de ida. Se você aceitou, eu aceito, carimbado, só ida. Não tem como voltar. Se voltar, vai dar pérolas aos porcos. Não tem como. E eu chorei essa palavra, lembrando, e eu falei com o Senhor: vale a pena. Mesmo às vezes não saindo como a gente quer, mas vale a pena. Porque se eu não tivesse aceitado, se eu não tivesse vindo, eu estava morto. Já tinha me enterrado, me sepultado. Então, estou no lucro. Ganhei vida,
Se eu não tivesse vindo, estava cego até hoje. Detalhe, estou no lucro, ganhei visão. Estou enxergando. Se eu não tivesse vindo, estaria destruindo algumas vidas por aí. Mas eu vim, valeu a pena. Temos um trabalho social lá no abrigo. Não levo o nome de placa de igreja, nem dominação, nem nada. E nem gosto que eles me chamam de pastor lá. É irmão, é amigo, é colega, é camarada. Para a honra e a glória do Senhor, todos os cultos, uma alma se rende aos pés do Senhor. Agabassuri, alabassuri, alabai. Surumicande, alabagai, alabasturias. Porque são pessoas diferentes, cada dia tem um rostinho diferente. Detalhe, a maioria que passa lá, desviado. Já estou encerrando. Sem foto, sem nada lá. Eu, minha caixinha de isopor, um suquinho na garrafa e pronto. E a Bíblia. E minha esposa, de vez em quando a minha filha, nós levamos, não levamos muito, porque às vezes topamos cada tipo de pessoas lá e sabemos, temos que lidar com isso. E também uns levitas que nos acompanham. Que Deus abençoe a todos. Se coloque de pé nessa noite.